a alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Júlio de Oliveira. Quero agradecer o convite da diretora Elizabeth Ferreira Rodrigues de Oliveira, das assistentes de direção Paula Renata Leão Pio e a Cássia Pedronês Trevisan, e da presença afetiva e efetiva no convite do Adriano Pinheiro e da Luciana Garbellini, coordenadores, que nos trouxeram aqui nessa manhã de calor. Professoras e professores presentes e que aquelas e aqueles que assistirão depois. Quero, então, começar trazendo algumas coisas que eu preparei para nós nessa manhã. Chamei o nosso encontro, porque sei que vocês já se encontraram comigo numa tela tal qual essa, de ampliação conceitual e artes manuais para o brincar. Esse nosso encontro, ele surgiu a partir de um grande esforço que eu fiz há alguns anos, acho que talvez até 10 anos, já não lembro mais, para entrar numa plataforma muito popular à época, de cursos online, quando ainda não era moda isso, e fazer algo de uma maneira que eu acreditasse. Eles me convidaram para fazer um curso na plataforma, e esse curso de boneca Waldorf teria que seguir certos padrões que a plataforma à época exigia. E eu fiquei cerca de um semestre negociando com eles como que eu poderia fazer diferente. Então, a primeira coisa que eu quis que eles percebessem, estou contando aqui os bastidores, do que se tratava. Então, eu pedi a eles que fizessem uma oficina interna. Então, antes da oficina acontecer online, nós fizemos uma oficina com o diretor do programa, com as produtoras, com os cinegrafistas, todos eles costurando, todos eles compreendendo aquilo do que se tratava. O outro diferencial bastante difícil foi que lá, em 2 aulas, eles fazem 4, 5 bonecas de vários modelos. E eu disse, não, nós ficaremos uma semana conversando e fazendo uma única boneca. Foi assim, assustador para eles. E aí, depois de tanto esforço, ainda eu queria trazer convidados e trouxe. E isso foi uma coisa que gerou frutos. E eu fiquei pensando, quando o Adriano me convidou para estar aqui com vocês, eu fiquei pensando nisso, sabe? Como, às vezes, no papel de professora, professor, nós precisamos criar fazer uma verdadeira batalha para oferecer, às vezes até mesmo oferecendo o próprio corpo, os próprios recursos materiais, financeiros próprios, para que a gente consiga colocar no mundo, da forma como a gente acredita, aquilo que a gente acredita. E eu acho que um pouco disso, eu estou muito emocionada por causa disso, um pouco disso que eu estou colhendo hoje, esse meu esforço de há tantos anos que eu fiz, enfrentando uma grande corporação e dizendo, não é assim que a gente quer fazer, não é desse jeito. E aí ser tão convincente que eles mudaram toda a arquitetura, previamente, que eles têm lá, para nos acolher. E também por isso eu agradeço demais a Educar, por permitir
que todo esse processo se desse e que anos mais tarde ainda estivéssemos colhendo os frutos desta ação que eu considero muito importante para a infância, para a formação de professores e, por que não, para o mundo. Muito bem, então eu vou trazer para vocês isso que eu preparei, chamado Ampliação Conceitual, Artes Manuais para o Brincar. E eu queria começar com essa frase de Rudolf Steiner que me move e me comove. O que o espírito humano faz tem significado real. Eu acho que isso tem a ver com esse meu depoimento dos bastidores do curso de bonecas na Educar. O que a gente faz tem significado real. Tem sim. Por mais que as configurações da época queiram dizer que não. Eu acredito nisso. Senão, não estaria aqui. Senão, não seria uma professora. Senão, não seria uma professora de professores como sou. Porque eu acredito nisso. E acredito que aquilo que o ser humano faz tem um significado real. Eu quero dizer que isso que eu preparei para vocês talvez não seja muito bom. Por quê? Porque o efeito de sentido que eu quero, que eu chamei de efeito de sentido pretendido, é que vocês saiam com gosto de quero mais. Saiam percebendo que aquilo que é uma bonequinha traduz um mundo, e que vocês se movam em direção a ensinar e a estudar ainda mais esse conceito da boneca Waldorf. Então, eu vou começar, tá bom, gente? Qual que é a minha maior proposta? Então, eu queria mostrar essa amplitude da temática e disparar a vontade de estudo. Meu objetivo principal dessa nossa jornada matinal é apresentar ferramentas de compreensão das artes manuais para o brincar. Porque as artes manuais para o brincar, elas nascem na casa. Elas nascem de meias velhas, elas nascem de panos usados, elas nascem dos restos daquilo que já foi muito usado historicamente. Então, os brinquedos das crianças, historicamente, foram construídos com os restos do uso da casa. E isso é a sua potência e não a sua desvalia. E nessa potência das artes manuais para o brincar é que está aquilo que as comove e que as move. Então, eu fiz uma epígrafe pergunta que diz: como podemos apoiar a formação do ser humano? Olha que magnitude! Apoiar a formação do ser humano, que é o que a gente faz, vocês e eu, todos os dias. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir e, quiçá, também durante o sono. Como podemos apoiar a formação do ser humano através da confecção de brinquedos artesanais, de tal maneira, olha só, que sua autonomia seja robustecida para que se torne capaz de resistir no íntimo do seu ser às forças da massificação. Se a gente parasse nessa pergunta e refletisse sobre ela a manhã toda, seria pouco. Porque é tão primordial fazermos isso hoje. E como que um simples brinquedinho feito de tricô pode querer, pretender apoiar a autonomia da criança? Então, eu até repito a pergunta, porque eu acho ela fundamental. Como nós, professoras e professores, podemos apoiar a formação do ser humano através da confecção de brinquedos artesanais,
de tal maneira que sua autonomia seja robustecida, para que se torne capaz de resistir no íntimo do seu ser às forças da massificação. Então, eu vou trazer o conceitual em várias camadas. E essas camadas, elas partem lá da epistemologia, como se conhece o mundo, como a visão do mundo. E essas camadas, elas não vão se esgotar nessa manhã, porque é impossível fazê-las. Mas, de novo, dizendo do efeito de sentido que eu quero provocar em vocês, transmitir através desse panorama amplo, é como se a gente subisse uma montanha e lá visse tudo o que uma pequena boneca Waldorf é capaz de se conceituar através de diversos campos. E eu não vou esgotar, mas queria que vocês tivessem pelo menos uma parcial desse horizonte. Começando pela epistemologia. Primeiro, quero fazer essa observação. São conceitos difíceis, mas eles estão na base do que fazemos e de como conhecemos o mundo. Não é minha pretensão, numa conferência matinal, trazer esses conceitos de tal maneira que a gente saia daqui pegando eles na mão e indo embora. Não, é apenas para a gente saber que isso que a gente está fazendo está nesse lugar. Então, a primeira coisa, o mundo, e hoje cada dia mais a gente pode perceber isso, o mundo, ele estar no mundo nos coloca numa determinada visão. Essa visão ela pode ser monista, ela pode ser dualista, ela pode ser pluralista. Monista é quando a gente acredita que o mundo, quando a gente vê o mundo como uma coisa só, tudo interligado, tudo junto. Isso é um jeito de ver o mundo. Dualista é quando coisas, por exemplo, o bem e o mal, enfim, nem precisa entrar em detalhes. E pluralismo é quando a gente acha que tem muitas substâncias e tem hierarquia entre elas. Então, só pela minha descrição dessas visões, a gente já vê aí que essas visões movem o mundo, constituem estados, constituem universos. Na base da boneca está essa visão de mundo. E essa visão de mundo da boneca, lá pela nossa pergunta inicial a gente já vê isso, achar que uma bonequinha é capaz de mudar o mundo é uma visão monista, porque a gente acha que cada coisa que o ser humano faz tem significado real. Aí eu vou trazer a filosofia da liberdade, vou trazer um parágrafo mais denso do Rudolf Steiner, porque ele é o nosso autor guia, vocês já sabem. O Monismo na Filosofia da Liberdade, que é o livro principal e aquele com o qual eu me baseio para tratar também da antroposofia, da filosofia do Rudolf Steiner, que também é tratado de... Se uma pessoa dualista trata da filosofia da liberdade, do Rudolf, não chega muito perto da filosofia da liberdade, ela vai interpretar de uma maneira, compreende? Mas eu quero trazer o monismo, que é isso que me move, é isso que me faz construir a boneca como um modo de mudar o mundo, através das palavras de Rudolf Steiner. O assunto aqui exposto, diz nosso autor, se expressa também num fato histórico, na antítese entre a concepção unicista do mundo, ou seja, monismo, e a teoria dos dois mundos, ou seja, o dualismo. O dualismo se fixa na divisão entre o eu e o mundo, cuja causa se encontra, como vimos, na consciência do ser humano. Todo o seu empenho é uma luta constante, mas impotente, para conciliar os opostos, que ora denomina de espírito e matéria, sujeito e objeto, pensamento e fenômeno. Ele, o dualismo, nutre o sentimento de que deve existir uma ponte entre os dois mundos, mas não é capaz de encontrá-la. Por quê? Porque é uma coisa só, né? Como diz uma aluna minha, que
da cultura popular, que tem uma música que fala assim, é um babado só. Isso mesmo, o mundo é um babado só. O que eu faço aqui reflete no mundo inteirinho. Muito bem. Outro conceito que eu nem vou me aprofundar muito, vocês vão ver que eu desenhei ele mais adiante, é o conceito de dobra. A subjetivação, nesse caso, como alguém se torna? É a subjetivação. Ela se faz por meio de uma dobra, a dobra da subjetivação. Ou seja, se é um mundo só, se é tudo a mesma coisa, não é nada, não. Ela é formada por dobras. Então, o mundo exterior, isso, quando a gente fala de criança, é perceptível, dá para pegar com a mão. O mundo, o ambiente da criança, forma a própria criança como uma dobra. A dobra da subjetivação, aquilo que está em nós, que nos torna nós mesmos, é dobrado do mundo, ou seja, é o mundo que... O mundo é da gente dentro e a gente dentro do mundo. Quero trazer uma pergunta. O que isso tem a ver com a infância? Tem a ver que, através do brincar, a criança organiza o mundo interior em relação ao mundo exterior. Essa dobra do si e do mundo, ela está sempre em composição. Por quê? Porque partimos de uma visão de mundo que acredita que é uma coisa só, e não tudo separado. Outra pergunta. O que isso tem a ver com bonecas? Eu hoje vou falar um pouco de brinquedo de um modo mais amplo. Vou mostrar mais adiante. Mas, como vocês partem da boneca, eu parti também. E aí uso de novo a voz do Rudolf Steiner, pensando na dobra da subjetivação, e nessa dobra da subjetivação como esse lugar do monismo, ou seja, se o mundo é tão importante assim, se o ambiente onde a criança está é tão importante para constituir a si, então, diz Rudolf Steiner, devemos criar o mais propício ambiente para que a criança eduque-se junto a nós, da maneira como ela precisa educar-se, por meio do seu destino interior. Quando eu digo da dobra da subjetivação, quando eu digo que nós nos constituímos nesta dobra como sujeitos, isso não quer dizer que nós não somos nada, que nós somos uma tábula rasa, como vocês, professoras e professores, sabem muito bem. Nós temos o nosso destino e ele se amálgama ao destino do mundo. Colocar o nosso destino no destino do mundo. Eis a obra da nossa vida como obra de arte. Mais uma pergunta. Ixi. Mas por que eu tenho de saber essas coisas para fazer uma boneca? Então, acho que aqui é um lugar para a gente dar uma pausa. Existem aspectos éticos, estéticos e políticos da confecção da boneca, especialmente em sua relação educativa com a criança. Vocês já sabem, já falei isso. Compreendida em seu desenvolvimento físico e anímico. O aspecto ético elenca os valores implicados na confecção e no uso da boneca. Os aspectos estéticos baseiam-se no princípio de composição com a natureza e diz da forma e dos materiais utilizados. E o aspecto de caráter político corresponde diretamente com aquilo que é posto em ação no campo das relações a partir da boneca Waldorf. Um exemplo muito, muito óbvio daquilo que é colocado em ação a partir da boneca Waldorf de modo político é o estar aqui essa manhã. Foi essa boneca que engajou todas essas pessoas em torno desse conceito tão simples, feitos com meias velhas, não é? Muito bem, uma conexão. De que maneira a visão de mundo monista e a dobra da subjetivação se relacionam com o valor da boneca?
E aí, nós vamos falamos da epistemologia, da visão de mundo. Agora, vamos falar da axiologia dos valores. Na axiologia, essa posição axiológica das artes manuais para o brincar é o valor. Já falei disso no nosso encontro da oficina. A boneca Waldorf é um valor. Esse valor da boneca Waldorf, né? Como assim? A boneca como um valor. E aí eu quero trazer isso para vocês, para relembrar. Eu acho importante a gente voltar aos conceitos e trazê-los de modo mais ampliado. Agora, não para uma linguagem televisiva, mas para uma aula mais sistematizada. Waldorf como um valor, como um modo de existir. Esse modo de existir baseado no conhecimento antroposófico. O que é esse conhecimento antroposófico? É um conhecimento prático. Ele quer ser ação, ele quer ser gesto. Não ficar só nas ideias. Não, ele quer agir no mundo. É um conhecimento filosófico que implica o ser naquilo que ele faz. É a dobra do ser. Faz parte do mundo. Eu não estou retirada do mundo. Eu faço parte de tudo que eu faço no mundo. Tudo que o espírito humano faz tem realidade. E ele implica o ser humano naquilo que ele pensa, naquilo que ele faz, naquilo que ele sente. O mundo é comigo dentro. Um modo de existir que dá ênfase ao desenvolvimento com base em uma antropologia ampliada, que entende a criança em suas dimensões múltiplas. A criança, ela tem seus aspectos múltiplos, todos associados ao mundo. Porque na visão que nós estamos, é uma coisa só. Assim, quando essa mentalidade faz educação, vocês já sabem, faz educação Waldorf. E quando faz boneca Waldorf. E quando faz brinquedo, olha eles aí, faz brinquedo Waldorf, faz brinquedo como valor. Lembrando de novo que a gênese do brinquedo é a casa, é o universo da casa. É aquilo que sustenta a criança em seus aspectos anímicos, físicos. O caráter existencial da antroposofia e da pedagogia Waldorf. É preciso afirmar que a antroposofia, e por consequência a pedagogia dela derivada, é a expressão de um conjunto de valores existenciais e não de uma forma em si mesma. Não pode haver antroposofia nem pedagogia Waldorf de modo independente dos valores existenciais que implicam o ser em seu alinhamento entre pensar, o sentir e o fazer. A antroposofia não pode ser considerada apenas como uma técnica, uma metodologia a ser aplicada. Ela é um modo de existir. Bem, então, falamos do conceitual. Lembra que a gente está em cima da montanha, olhando panoramicamente os aspectos implicados no brinquedo feito pela arte manual? Então, agora vamos para o conceitual. Falamos de epistemologia, de axiologia, agora vamos falar levemente de antropologia, e para isso eu fiz um desenho. O panorama da dobra da subjetivação. Lá no centro do nosso desenho tem a criança, está vendo? Na dobra. O monismo, se a gente pensar no mundo, e nessa dobra da subjetivação, o mundo se dobra. E ao se dobrar, ele cria um movimento por valores. Porque há diferenças nas dobras. Isso que a gente precisa entender perfeitamente para compreender as singularidades. E o que faz as dobras dobrarem são as marcas. Aquilo que nos marca nos dobra. Nos dobra. E aí,
essas marcas, deixa eu ver se eu coloquei mais adiante aqui. Olha lá, essas marcas, a boneca, ela é um dispositivo de dobrar, como a gente vai ver logo adiante. Ela é um dispositivo que produz uma marca. A marca da criança, da sua antropologia, tem a ver com essa imagem da boneca. Tem a ver com essa amálgama entre a criança e a boneca. Então, esses movimentos do brincar, eles criam eles estão inseridos, deixa eu mostrar aqui de novo onde é que está, olha. Aqui está a cultura, aqui está a biologia. Elas fazem parte dessa imagem da criança, são campos de força. A boneca é esse dispositivo que está entre a criança e o mundo na sua dobra. E aí, a gente compreender que a boneca tem esse significado real, esse significado de força real, para que a gente dê a dimensão de produção de subjetividade que a boneca produz. Mas não só a boneca, o brinquedo de modo geral. Há diferenças entre um brinquedo feito com restos de lã e um brinquedo desembrulhado de uma embalagem de plástico. Então, há diferenças, e essas diferenças produzem marcas. E esses dispositivos de brincar vão nos permitir criar esse campo de força que vai afetar na antropologia da criança. E aí, já falamos de epistemologia, axiologia, antropologia, vamos continuar no alto da nossa montanha, agora olhar para um aspecto da psicologia, que tem a ver com o gesto do adulto e a imitação da criança, com uma ênfase psicológica dupla. É duplo a imitação da criança, mas também é duplo a ênfase da artífice disso, as artes manuais como uma potência espiritual, porque tudo que o ser humano faz tem essa potência real no mundo. E a boneca como dispositivo de imitação. E a pergunta é, qual a qualidade dos gestos? E aí já começam as dobras. Qual a qualidade dos gestos que estamos fazendo hoje e que no futuro irão compor as memórias, o passado daqueles que agora são crianças? Que gestos são significativamente saudáveis ao produzir estruturas perenes na primeiríssima infância e, a partir daí, memórias plenas de afeto? Porque o que a gente faz quando a gente lida com crianças é produzir passado. Porque a criança, ela vai guardar, ela está aqui comigo, está aí com vocês. A criança é o nosso passado. Nós somos um pouquinho de tempo crianças e uma vida longa a lembrar do que fomos nessa época. E aí estão os gestos. Que gestos são esses que as crianças imitam? E aí eu vou trazer uma voz do Rudolf Steiner que eu acho importantíssima para nós, como professoras e professores, mas também como parentes, também em nível de parentalidade. Não são as sentenças morais, nem os ensinamentos da razão que atuam nesse sentido sobre a criança, mas apenas o que os adultos fazem em suas redondezas de maneira visível. A criança imita o que ela vê. E isso nos faz essa pergunta: que gestos nós estamos fazendo diante das crianças hoje, que as fazem imitar? Que gestos são esses? Então, eu quero trazer agora
vocês já sabem disso, mas só para a gente passar, não deixar de citar, porque está na base conceitual da psicologia que adotamos, que é a definição winnicottiana de 2 gestos que produzem estruturas perenes do self, que é o handling e o holding. Ou seja, como você lida com a criança e como que você sustenta essa criança, como que você... São gestos, como que você pega. São muito objetivos. É trocar uma fralda, é trocar uma roupa, é apoiar no almoço. Coisas que nós fazemos cotidianamente, até mesmo com crianças mais velhas. São marcas... Lembra do nosso dispositivo? São marcas que dobram a nossa subjetividade e que nos fazem ser quem somos. Muito bem, uma definição steineriana. Gestos não são gestos transitórios, voluntários, e sim gestos cósmicos, significativos. Isto é, daqueles que não podem ser diferentes do que são, que não provém de nenhuma arbitrariedade humana. Gestos, por exemplo, quando eu faço assim, estou lavando a louça, precisa ser assim, não há arbitrariedade. É o gesto que é verdadeiro. E é desse gesto que a criança se nutre animicamente. Uma criança e a imitação do gesto significativo. Tudo nesse gesto tem ética. Tudo nesse gesto é aquilo que parece ser. Uma afirmação. Aquilo que atua do exterior é reproduzido interiormente. A criança reproduz pela imitação tudo o que a circunda. Estamos falando a mesma coisa de várias maneiras desde o começo. É o monismo, é a dobra da subjetivação. E agora chegamos no gesto para perceber esse dispositivo que dobra. Olha lá, que beleza, gente. Nossa, eu adoro essas fotos. Uma boneca que permite isso. Um brinquedo que permite isso. Muito bem, e agora vamos para a questão estética, porque já passamos pela epistemológica, pela axiológica, pela antropológica, pela psicológica, e agora vamos tratar a estética. Teria várias outras intermediárias aí, mas também não vamos exagerar, não é? Agora, epistemológica, axiológica, antropológica, psicológica, estética, sociológica. E aí chegamos na economia, depois de passarmos pela epistemologia, axiologia, antropologia, psicologia, estética, sociologia, economia. E poderíamos ficar aqui seguindo, e cada um desses aspectos levaríamos a um mundo de conhecimento, onde poderíamos ampliar todas essas fatias. Para quê? Para afinar o nosso conhecimento e ser ainda mais enfático naquela nossa primeira pergunta. Como eu posso apoiar a criança a resistir às forças da massificação? Porque as forças da massificação, elas estão aí, fazendo com que as marcas que dobram a subjetividade estejam cada vez mais as mesmas. E a gente não quer, a gente quer que cada criança seja uma. E aí voltamos lá, fazemos um giro e voltamos à filosofia da recepção. Como essa boneca é recebida? De que maneira? Pois a nossa vontade maior é inspirar outros modos de pensar, sentir e lidar com a infância, compreendendo o brincar livre como salutogênese. Bem, o efeito de sentido pretendido é mostrar a amplitude da temática e disparar a vontade de estudo. Oxalá vocês assim o queiram fazer, ampliar ainda mais o conhecimento dos brinquedos para fazer de cada criança um ser íntegro, afirmativo, singular no mundo,
que resista às forças da massificação. Bem, então, a gente tem 4 oficinas que procuram trazer esses conceitos, que é a oficina do bebê estrela, da boneca Waldorf, da boneca articulada, que é do segundo setênio, que tem gestos no mundo, e dos bonecos da família contemporânea. E também nós temos 4 pós-graduações que trabalham esses conceitos de modo ampliado. Artes manuais para brincar, artes manuais para terapias, artes manuais para educação e o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. Quero agradecer demais a vocês.